Olá, boa noite. Nós estamos aqui iniciando uma live para discutir a questão da saída da Ford do Brasil. Nós vamos dar um tempo para ver se as pessoas entram. Estamos esperando também o economista Luiz Alberto de Souza Aranha Machado, que é diretor adjunto do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial, e topou fazer essa live conosco. Então nós estamos aqui esperando, dando um tempinho para as pessoas entrarem, estamos esperando o professor Machado também entrar, e já já a gente inicia a live. Enquanto isso, vocês podem... Estamos aí com a presença do presidente do Conselho Regional de Economia, Roberto Carlos Alcântara, Regina Villanova, que também já foi presidente do Conselho de Contabilidade. O Roberto Carlos pediu para participar aqui. Eu vou autorizar rapidamente a entrada do Roberto Carlos aqui. O Matheus Cavalcante, que é vereador no município de Belém do Pará, um vereador super jovem, bastante atuante, também está entrando aqui na nossa live. Boa noite, Matheus. Privilégio ter você aqui. E o Machado está entrando aqui. Então, vamos aguardar a conexão do Machado. O Machado já está na nossa live. Estou aguardando o Machado fazer a chamada para a gente poder continuar aqui. Enquanto isso, a gente está aguardando as pessoas entrarem na live. Pronto, o Machado já pediu para participar da live. Boa noite, professor Machado. Luiz Alberto de Souza Aranha Machado. Estamos numa conexão aqui de Belém do Pará para São Paulo. Como é que estão as coisas? Tudo bem? Tudo bem, professor Eduardo José Monteiro da Costa. Saudades de Belém. Para mim é um privilégio te reencontrar mais uma vez aqui por esse mundo virtual aqui. Estamos aqui com uma presença super interessante, algumas pessoas que já estão entrando na live. O professor Marco Antônio da UEPA, o nosso presidente do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará, Roberto Carlos, também está presente. Boa noite, Marco. O vereador de Belém, o Matheus Cavalcante, um vereador jovem, super atuante, também está presente na nossa live. É um privilégio poder contar contigo, Machado, para essa primeira live do ano, na verdade, né? É a primeira live que eu faço, pelo menos. Eu não sei você é uma pessoa super atuante nas mídias sociais, mas é um tema... O Marcelo Martinovich, que foi conselheiro federal, junto conosco também, entrando na live. Marcelo falou que tinha reservado a primeira cadeira. Tá cumprindo a palavra. Muito bem, Marcelo, um privilégio te reencontrar aqui, já que a gente não tem tido mais ultimamente a oportunidade de nos encontrar por aí nos eventos do Conselho Federal de Economia. Mas enfim, Machado, queria te dar boa noite, agradecer a tua participação. Para quem não conhece o professor Machado, é sempre bom fazer uma apresentação do nosso convidado. O professor Machado, ele foi diretor da Faculdade de Economia da Fundação Álvaro Penteado, em São Paulo. Hoje atua como diretor adjunto do Instituto Fernando Braudel de Economia Mundial. É um economista super conceituado, já foi presidente do Conselho Regional de Economia do Estado de São Paulo, já foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia. É um economista que eu considero talvez o maior especialista em economia criativa do Brasil. Eu sempre digo que ele é o papa da economia criativa no Brasil. Mas, enfim, Machado, eu quero te desejar boa noite e te agradecer pela oportunidade de a gente estar batendo esse papo aqui no início do ano, nossa primeira live. Eu espero que seja a primeira de muitas. É uma satisfação muito grande estar de volta a essas lives. Eu fiz uma semana passada, mas eu só espero que a gente possa ter muitos encontros presenciais esse ano.
As lives são muito boas, mas eu estou com uma saudade danada de reencontrar o pessoal daí de Belém. Então, boa noite para todos que estão nos acompanhando, quer seja em Belém, quer seja em São Paulo, quer seja em qualquer parte do Brasil. E vamos falar de um tema que está aí na pauta, né? É um tema preocupante, mas, enfim, faz parte aí do cenário atual da economia brasileira. Pois é, vamos lá, vamos entrar no tema que interessa. Nós tivemos aí na semana passada, eu acho que foi uma semana extremamente polêmica. Eu acho que a questão do anúncio público da saída da Ford do Brasil, fechando mais de 5 mil postos de trabalho direto no Brasil, repercutiu na mídia, repercutiu nas mídias sociais, todos os telejornais, meios de comunicação deram noticiaram esse fato. Bom, eu quero iniciar te perguntando, Machado, como é que você assimilou essa notícia, na sua opinião, como é que você avalia a saída da Ford do Brasil? Eduardo, eu posso dizer qualquer palavra, mas uma não seria verdadeira. Surpresa. Não foi surpresa. Afinal de contas, a desativação das 3 plantas não é propriamente uma saída definitiva da Ford no Brasil, porque ela continua ainda com a sede aqui em São Paulo, ela continua com algumas atividades, mas ela já tinha desativado a fábrica de São Bernardo, que fazia caminhões, e já tinha anunciado a intenção de continuar reduzindo a participação no Brasil. Eu só não sabia se a desativação seria das 3 plantas juntas ou seria em separado. Enfim, isso faz parte de uma reestruturação global que a Ford está fazendo. Vamos ser claros, a Ford vem perdendo o mercado no mundo e no Brasil. Então, é natural que ela tome algum tipo de medida para fazer frente a essa situação. É claro que dói. Você, numa época aí que nós estamos vivendo a pandemia, uma estagnação econômica, saber que 5 mil postos de trabalho vão desaparecer aí a curto prazo é muito preocupante. Mas, repito, eu não posso dizer que fui surpreendido com a notícia, porque ela já estava, enfim, dentro da perspectiva da reestruturação global que a Ford vem fazendo. Eu aconselho as pessoas que estão assistindo a live a entrarem no teu blog. Você tem um blog, depois você deixa o endereço do seu blog para quem tiver interesse. Você é uma pessoa que tem feito alguns comentários muito pertinentes. Eu acho que você é uma mente que consegue fugir um pouco desse debate dogmático que está no Brasil. Inclusive, você fez um podcast, escreveu um artigo mencionando isso. Esse debate dogmático, eu concordo com você, ele empobrece qualquer debate sério no Brasil. Então, infelizmente, o debate da Ford ele acabou entrando nessa questão do dogma ideológico, de quem é a culpa. Mas eu diria que não dá para a gente simplificar quando a gente trabalha com questão de análise econômica. É impossível você ter uma única explicação para fenômenos econômicos e sociais. Essa explicação monocórdica que muitas pessoas tentam fazer, a culpa é do fulano, a culpa é do Beltrano, a culpa é disso, a culpa é daquilo, isso é uma simplificação muito grosseira da análise econômica e social. Eu acho que você tem que olhar um pouco para o ambiente internacional, você tem que olhar um pouco para o ambiente nacional, tem que olhar um pouco para o ambiente interno da empresa, e esses fatores ajudam a explicar o que aconteceu com a Ford. A pergunta que eu te faço, dentro do ambiente econômico nacional, não político, vamos começar com o ambiente econômico nacional, você acha que é possível explicar a saída da Ford por uma questão meramente conjuntural? Não, como eu te falei, se você acompanha o desempenho da indústria automobilística, você deve perceber que a Ford vem perdendo o mercado no Brasil. Os produtos da Ford ficaram, de certa forma, obsoletos. Ela foi reduzindo o número de produtos que ela mantinha em produção. Tudo bem, ela tem o Ford Ka, que teve um sucesso muito grande, ela tem o EcoSport, que
teve um razoável desempenho, mas, com exceção do carro, ela não chegou a ser líder de mercado em nenhum segmento. Então, não é uma coisa conjuntural, é uma coisa que já vem acontecendo ao longo do tempo. Vamos lá, você levantou uma questão que eu acho que é fundamental, que é a questão do dogmatismo. O Brasil está com uma polarização muito forte. E essa polarização acaba se estendendo a praticamente qualquer tema. Então, eu já vi muita gente, por exemplo, questionando: puxa, o governo não vai fazer nada? É o tal negócio, você tem os bolsonaristas, você tem os anti-bolsonaristas, você tem um monte de coisa aí nesse meio. A primeira coisa que eu levanto é que a ação do governo numa situação como essa, ela é limitada. O governo não pode fazer o que bem entende. Tá? Dentro dessa posição aí extremada, eu cheguei a ver gente propondo que o governo devia, antes da Ford concretizar a saída, o governo devia nacionalizar as fábricas da Ford. Eu falei, pelo amor de Deus, começa com esse tipo de história e depois a gente não sabe onde vai parar. A repercussão disso em termos de outras empresas, em termos de queda de investimento, não é só estrangeiro, não, é até nacional também, é muito grave. Então, vamos devagar com o andor. Eu vi o Ciro, aliás, o Ciro não falou depois, o Ciro já tinha dado uma entrevista no finalzinho do ano passado, quando a Ford já tinha anunciado a intenção, dizendo que isso faz parte, ele usa a expressão desmantelo e não desmonte. Isso faz parte de um desmantelo que começou com a Dilma e que praticamente não foi interrompido nos governos posteriores. Você escreveu também um artigo sobre isso, chamando a atenção que a ida da Ford para Camaçari foi produto de uma guerra muito intensa entre os governos de Porto Alegre e de Camaçari, cada um oferecendo mais vantagens para tentar atrair a fábrica da Ford. Tá? Então, é o tal negócio. Camaçari acabou levando a melhor. Você chamou a atenção, o Olívio Dutra, que era prefeito de Porto Alegre, o governador do Rio Grande do Sul, não lembro bem, governador do Rio Grande do Sul, foi muito criticado porque perdeu aquilo lá. Hoje ele deve estar dando uma de herói, porque a saída da Ford, como você falou, está tendo uma repercussão muito grande. Agora, uma coisa que eu acho fundamental, por mais que eu entenda a posição da empresa, não está claro para mim em que condições ela se instalou nessas 3 cidades. Taubaté, Horizonte, no Ceará, e Camaçari, na Bahia. Tudo bem, foram oferecidas vantagens. E qual a contrapartida que a empresa deve ter oferecido? Tá? Ela se comprometeu a ficar durante algum tempo, esse tempo já acabou. Aí é que eu acho que tem que haver uma ação muito forte por parte dos governos locais, porque se não foram cumpridos, vamos dizer assim, os termos do contrato que foi estabelecido quando quando as plantas foram instaladas, aí alguma coisa tem que ser feita. Se receberam subsídio fiscal, se receberam incentivo, se ainda não houve a contrapartida, alguma indenização tem que haver. Mas eu não conheço os detalhes disso. Eu até procurei hoje durante o dia, mas eu não consegui localizar. Esta é uma preocupação que eu tenho. Agora, vamos ser claros, isto não é um problema dessas 3 cidades, não é um problema do Brasil. Isso ocorre no mundo inteiro. Para atrair empresas, governos locais, governos nacionais, oferecem muitas vantagens. Na hora de atrair, muito bom. Na hora que a empresa é inaugurada, solta-se rojão. Mas tem que ver qual é a contrapartida e qual é a perspectiva de tempo dela permanecer. É preciso entender. Hoje o Brasil, se eu não me engano, conta com 27 montadoras instaladas no Brasil. Fábricas de montadores instaladas no Brasil. Se eu não me engano, o número é esse. Nos últimos 20 anos, nós percebemos no Brasil uma entrada de inúmeros competidores das grandes empresas tradicionais, assim, as americanas, as alemãs, principalmente, as americanas. Aí você tem as montadoras francesas, você tem as coreanas, as japonesas entrando no país. E a Ford caiu sistematicamente sua participação no mercado. Então, hoje a Ford responde por 7%, se eu não me engano, do mercado automobilístico brasileiro, que não é pequeno, nós somos o 5º maior mercado automobilístico do mundo, e eu vi algumas pessoas postando besteira das mídias sociais, dizendo que a Ford estava saindo
do Brasil, porque o mercado automobilístico brasileiro é limitado. Não é limitado, é um dos maiores mercados consumidores de automóveis do mundo, mas a Ford demonstrou que não estava conseguindo competir com as empresas coreanas, com as japonesas, com a francesa, por exemplo. A Renault, hoje é a quinta maior fatia do mercado, entrou e ganhou espaço, e outras empresas ganharam espaço, enfim. E as empresas estão partindo do pressuposto de fazer uma reestruturação na sua cadeia global de suprimentos. Então, me parece que a Ford não conseguiu fazer essa reestruturação de tal forma a manter as suas plantas industriais no Brasil competitivas. Bom, o Marco Antônio, que é professor de economia aqui da nossa Universidade do Estado do Pará, da UEPA, fez uma pergunta, mas eu queria compartilhar contigo. Quais as razões da Ford ter preferido manter a produção de automóveis na Argentina e no Uruguai? Bom, o fato é que, ao mesmo tempo em que a Ford saiu do Brasil, a Ford também anunciou o fechamento de outras plantas industriais ao redor do mundo. Não é uma questão meramente brasileira, é uma questão de reestruturação da sua cadeia global de produção. Tu tens conhecimento dos motivos, chegaste a ler sobre isso, por que a Ford manteve a produção de automóveis na Argentina e no Uruguai? Bom, uma das razões é porque é por causa do Mercosul, né? Porque ela mantendo a produção na Argentina e no Uruguai, ela continua, de certa forma, tendo um acesso privilegiado ao mercado brasileiro. Tá? Então, aí foi uma questão de opção. E aí entra a questão de custo de produção, né? Quer dizer, o custo de produção no Brasil é muito alto. E essa é a crítica que eu faço, por exemplo, a uma quantidade enorme de políticos, deputados, senadores, que vêm a público meter o pau, dizer que a Ford é irresponsável, mas uma das razões alegadas é o custo de produção no Brasil. Esse custo de mais do que o custo de produção, o ambiente de negócios no Brasil. O sistema tributário brasileiro continua sendo uma colcha de retalhos. Abrir e fechar negócio no Brasil é uma loucura. Custo de contratação no Brasil é muito alto, quer dizer, o salário não é alto, mas o custo para o empregador é muito alto. Então, deputados e senadores que poderiam também dar uma contribuição fazendo andar as reformas estruturantes, não fazem a sua parte. Muitos deles, ao contrário, brecam, obstaculizam o andamento dessas reformas, e essas são condições que não é a Ford, porque a gente fala muito da Ford, mas as pessoas já pensaram em quantas empresas saíram do Brasil nos últimos tempos? Claro, a Ford é uma montadora, uma indústria automobilística, a cadeia produtiva da indústria automobilística é muito grande, mas você tem bancos que saíram do Brasil. Tinham entrado na época que houve abertura para os estrangeiros, e depois você teve a saída do Citi, você teve a saída do HSBC, a FENAC, que foi uma livraria que entrou com muita força aqui, foi embora. O Walmart, no setor de supermercados, o Walmart é uma potência mundial, também saiu do Brasil. Enfim, você tem laboratórios como a Roche, como a Lilly, enfim, a Sony, né? A Sony, que vai sair também, a Nikon, né? Na área de varejo, você tem a Lush. Eu lembro que tinha uma época que todos os shoppings do Brasil tinham uma loja da Lush, ela tinha aquele cheirinho todo especial, gostoso, daqueles sabonetes, daqueles produtos químicos, a Kiehl's, enfim, a Nintendo, a sorveteria Häagen-Dazs, ou seja, você tem uma grande quantidade de marcas que saíram do Brasil ou reduziram a participação. Esta semana mesmo, a Zara, que é uma das gigantes do varejo mundial, anunciou que está fechando, acho que 7 lojas no Brasil. Não é que ela está abandonando o mercado brasileiro, muito longe disso, ela cresceu bastante no Brasil, mas ela está deixando alguns pontos, alguns mercados. Eu lembro de Uberlândia, foi um dos lugares que eu li, mas não lembro as outras, mas é uma questão de reestruturação global, eles estão analisando, se a lucratividade não é alta, eles estão optando por fechar as portas. É duro? Mas é a regra do mercado. Bom, esse tema, eu acho que ele abre um leque de discussões fantástico. Então, você tem aí inúmeras possibilidades de continuar esse bate-papo aqui, mas eu entendo que você tocou num ponto que eu considero importante. Primeiro,
A gente precisa resgatar o que já foi dito antes. Não dá para analisar a saída da Ford de uma forma muito simples, simplória. É resultado de um conjunto de fatores externos, internos, decisões, inclusive, da própria empresa, mas uma questão que você colocou aqui, eu acho que dialoga com um outro debate que eu acho que é necessário ser feito. Pessoal, porque o Brasil está se desindustrializando. Está se desindustrializando, mas isso não é de agora. O fenômeno da desindustrialização e da reprimarização já alcança 20 anos no Brasil. Desde os anos 2000, você já tem um fenômeno de desindustrialização e reprimarização, que é resultado, vamos lá, de uma política industrial equivocada, é resultado de um ambiente de negócios extremamente deletério para o investimento privado, para a formação bruta de capital fixo. Nesse contexto, você tem um custo do Brasil que é exorbitante, você tem um sistema tributário que você já disse que é caótico, e as reformas ditas estruturantes vêm se arrastando desde o governo Fernando Henrique Cardoso. Eu me lembro que essa discussão da reforma tributária, desde o Fernando Henrique Cardoso, vem se arrastando a necessidade de a gente rever o modelo de tributação no Brasil, enfim, a simplificação tributária. Eu sempre falo a importância, inclusive, do próprio federalismo fiscal, rediscutir essa questão da guerra fiscal, porque no limite, na guerra fiscal, quem ganha é a empresa que faz a barganha com os estados. E muitas vezes você dá benefícios fiscais sem ter uma contrapartida adequada para a sociedade. Você tem um processo de transferência de renda para a iniciativa privada. E você passa a ter, eu diria, Machado, não sei se tu concorda comigo, de um lado, setores econômicos privilegiados em detrimento de outros, na medida em que você aposta em alguns setores em detrimento de outros, você cria, portanto, setores econômicos que têm uma carga tributária diferenciada de outros setores econômicos. E, ao mesmo tempo, você cria um ambiente econômico de negócios completamente deletério para o desenvolvimento da economia, para a geração de emprego e renda, para o crescimento econômico. Como é que tu avalia isso? Eduardo, você também é um professor e estudioso da história econômica e da história econômica do Brasil. Eu, até para escrever aquele artigo sobre a Ford, eu resgatei um livro do José Neumann, do jornalista José Neumann, chamado Reféns do Passado. Esse livro é muito antigo, eu inclusive tinha perdido o meu e eu pedi um exemplar, ele pegou um dos últimos que ele ainda tinha e teve a gentileza de me ceder. E o Neumann, nesse livro, mostra que você tem vícios que o Brasil não conseguiu superar, que vem desde a época da colonização. E aí ele fala do caráter patrimonialista da formação política, da formação do Estado brasileiro, e ele fala que o Brasil é um dos países em que nós tínhamos um Estado sem ter povo. Tá? Portugal mandou 3 instituições prontas para o Brasil: o Estado, a Igreja e o Exército. Tá? As Forças Armadas, né? Cada uma dessas instituições deu origem a estamentos sociais cuja influência política foi muito forte. O Estado deu origem ao estamento burocrático, os cartórios e toda essa estrutura. As Forças Armadas ao estamento militar e a Igreja ao clero, ao estamento do clero. Esses 3 estamentos, direta ou indiretamente, sempre tiveram uma influência muito forte na política brasileira. E aí o que você tem, na análise do Neumann, esses estamentos acabam interferindo na eleição de presidente, de governador, de prefeito, etc. E quem depois se elege com o apoio desses estamentos acaba confundindo o interesse público com o interesse desse estamento que ele representa. Então, a gente tem visto isso no governo Bolsonaro. Quantas e quantas vezes a gente não critica o excesso de militarismo? Mesmo quem não é totalmente contra o Bolsonaro, reconhece que houve uma militarização dos cargos muito grande. Muito bem. Então, esse processo no Brasil ele tem uma origem histórica. Mais para cá, vamos avançar, vamos pular séculos. Você teve
na época a partir dos anos 50, a política baseada no modelo de substituição de importações, política econômica baseada no modelo de substituição de importações. Vamos lá, isso começou na Segunda Guerra, provavelmente, depois... Vamos antecipar, isso começou na Grande Depressão, depois veio na Segunda Guerra, depois veio na crise de não sei das quantas. O grande problema do modelo de substituição de importações é que você cria as facilidades, mas depois para tirar essas facilidades é extremamente difícil. Quem se beneficia se acostuma a viver com esses benefícios. E depois, para tirar esses benefícios, é muito difícil. Isso vale para uma série de coisas. Nossos vizinhos aí de Manaus, cada vez que se discute as condições da Zona Franca, que não se chama mais Zona Franca, que hoje é regional. Mas a exemplo disso que você tem em Manaus, você tem outros casos. Cada prefeito cria o seu distrito industrial, é uma forma dele deixar a chancela como é que se diz? Do mandato dele, da gestão dele. Então, é essa briga que eu falo. Eu lembro que eu estava uma vez numa missão de economistas brasileiros em Portugal, e nós fomos à inauguração de uma fábrica de uma cervejaria brasileira em Portugal. Embaixador presente, e eu vi que lá era muito parecido com aqui. Então, muita festa, o prefeito da cidade e tudo mais. Eu falei, bom, será que tem contrapartida? Será que ainda está lá? Aliás, a gente falou de várias, a gente tem também a Kirin, que é uma cervejaria que deixou o Brasil, que se instalou aqui, que chegou até algumas marcas. Então, dentro da análise histórica, eu acho que é importante a gente relembrar dessas coisas todas. O ano passado foi o ano da comemoração do centenário do Celso Furtado, que era um dos grandes defensores dessa política. Eu não estou dizendo que ela é errada sempre, mas eu acho que ela tem momentos que ela se justifica, mas como tudo que é artificial, quando você artificializa, chega a hora de desartificializar. E aí como é que fica? Machado, eu pegando o gancho dessa tua intervenção, dando continuidade a essa linha de raciocínio, eu li o teu artigo que você escreveu no seu blog sobre a questão da saída da Ford. O tema está perguntando aí, o papo reto, o BS, por que as Ford saiu do Brasil? E em determinado momento você cita uma entrevista com Marcos Lisboa. Eu tive a curiosidade de ir na entrevista com Marcos Lisboa, aliás, uma boa entrevista, onde ele toca em temas importantes de uma forma muito provocativa. E ele faz essa crítica da questão dessa política de industrialização por substituição de importações, e ele conclui que a política industrial nos últimos anos foi totalmente equivocada no Brasil. Na medida em que você tenta implantar no Brasil, diria, uma cadeia produtiva de cabo a rabo. Então, desde todos os elos da cadeia produtiva, você tem que internalizar na economia brasileira, quando ele diz o seguinte: olha, o que as empresas de caráter internacional estão fazendo você criar uma cadeia internacional de suprimentos, onde você produz em determinados lugares aquilo que tem vantagens competitivas. E ele vai dizer o seguinte, se não me engano, ele usa o exemplo da Apple. Ele usa o exemplo da Apple, que fala que você tem um processo de concepção dos produtos, mas os produtos são produzidos em vários países e vários componentes são produzidos em vários países, e na China é feita a montagem. E ele diz o seguinte: o Brasil tentou fazer o contrário. Em vez de se especializar, e aí, se eu não me engano, ele cita a questão, dois exemplos que ele cita, que ele diz que são exemplos exitosos no Brasil, que foi da Embraer, que se especializou no nicho, e da Embrapa, que se especializou no outro nicho, que é a agricultura tropical, e a Embraer, aviões de pequena e média capacidade de transporte. E ele diz o seguinte: olha, aonde o Brasil tentou internalizar uma cadeia que deveria ser internacional, mas trazer para o Brasil, perdeu-se competitividade. Concordas com isso, Machado? Concordo plenamente. Inclusive, eu achei que você ia tocar nisso também. Quando ele cita a questão da Embrapa, ele fala da política agrícola no Brasil que foi correta, com forte investimento em pesquisa
e que não aconteceu na política industrial. Quer dizer, a grande parte dos nossos industriais virou chorão. Quer dizer, acostumou com uma realidade cheia de guarda-chuvas, de reserva de mercado, etc. Quando ele fala da Apple, ele fala isso. Quer dizer, nós tivemos na época do Brasil a reserva de mercado da informática, que tem até hoje um custo brutal para o Brasil. Quem se beneficiou ali? Montador. Quer dizer, quem é que fazia computador no Brasil? A Cobra montava computadores. Nós não desenvolvemos, ficamos não sei quanto tempo atrasados, e para recuperar esse mercado é extremamente difícil. Então, eu acho que existe também essa questão. A política industrial, ela teria... Quer dizer, eu já escrevi um artigo falando, puxa vida, tinha que ter um Embrapa em cada segmento de atividade no Brasil. Lamentavelmente, só tem na agricultura. E veja, aqui fica claro, é uma iniciativa de ordem estatal que foi criada na época dos militares, sobreviveu aos governos posteriores e é um exemplo para o mundo. Aliás, está se cogitando a colocar o Alisson Paulinelli, que se não me engano foi o instituidor, o estimulador, para concorrer ao Prêmio Nobel da Paz, porque hoje a Embrapa é considerada uma das empresas que mais contribui para a redução da fome no mundo, transformando, como é que se diz, o Centro-Oeste brasileiro, e não só o Centro-Oeste, mas alargando enormemente os horizontes de produção da agricultura brasileira. Então, eu acho que essa questão, por trás disso tudo está a educação, né? Está a formação educacional, está não sei o quê, mas essa questão da pesquisa que teve na política agrícola e que não teve na política industrial, eu acho uma questão fundamental. Não teve, não é verdade, mas não chegou aos pés do êxito que nós tivemos na Embrapa. Eu acho interessante que ele nos leva a uma outra reflexão, mas quando ele cita a questão da Embrapa, é curioso porque foi um aprendizado, né? Ele cita que até 1960 o Brasil tentava importar tecnologia pronta das universidades americanas. E depois se descobriu que a tecnologia que era produzida lá não era adequada para uma agricultura tropical como nós temos no Brasil. Exatamente. Aí surge a Embrapa. Aí nos leva a uma segunda reflexão que é importante, que também é provocativo. Que a gente vive no mundo hoje dos chavões, as palavras de efeito, as palavras de ordem. Nós precisamos de uma política industrial. Concordo, mas qual política industrial? Porque talvez uma política industrial equivocada seja pior do que a ausência de uma política industrial. Nós precisamos de uma política de ciência, tecnologia e inovação. Qual política de ciência, tecnologia e inovação? Nós precisamos de uma política de desenvolvimento regional. Qual política de desenvolvimento regional? Nós precisamos de uma reforma tributária. Qual reforma tributária? Porque, de repente, a reforma tributária pode sair pior do que nós estamos atualmente. Então, o que tu imaginas, Machado, que deveria ser a base para uma política industrial para a gente tentar recolocar o Brasil numa trilha de crescimento econômico sustentada nos próximos anos, revertendo esse quadro dos últimos 20 anos de desindustrialização e reprimarização da nossa pauta econômica exportadora? Bom, não é tema da minha especialidade, Eduardo, mas eu não vou fugir da tua questão, não. Eu vou levantar alguns pontos. Em primeiro lugar, você tem que pensar que não dá para você produzir tudo. Está fora do mundo globalizado. Então, isso que aconteceu, a verticalização que aconteceu na indústria automobilística, aconteceu em outros segmentos também, e contraria a lógica da economia globalizada. Você pega o carro mundial, que quase todas as marcas têm, a produção ela é distribuída, quer dizer, o pneu é de um lugar, a matéria-prima do pneu é de outro lugar, e por aí vai. Então, depois você tem a montadora que reúne tudo aquilo. Então, a primeira coisa no Brasil é a gente analisar onde é que nós podemos ser competitivos e tomar as decisões corretas. Segundo lugar, eu acho que elas são indissociáveis. Essa política industrial ela vai ter que andar em consonância com as condições de fazer negócio no Brasil. Então, nós de novo vamos esbarrar naquela questão. Se nós não andarmos com a reforma administrativa, com a reforma tributária, difícil. Qual reforma tributária? Você levanta bem. Porque se você perguntar para 100% das pessoas, tá bom do jeito que está, você vai ter 100% de resposta não. Então parece que é um consenso. Mas quando você vai um pouco além,
você vê que esse consenso desaparece rapidamente. Porque dependendo do papel que o cara desempenha na cadeia, ele quer um tipo de reforma tributária. O exportador quer um tipo de reforma tributária, o importador quer outro tipo de reforma tributária. Como é que é? Os estados querem um tipo de reforma tributária, os municípios querem outro tipo de reforma tributária. E assim as coisas vão indo. Então, vai precisar ter uma discussão muito ampla e a população vai ter que participar desse debate. Quer dizer, quando a gente diz a população, não é 100% da população, não é todo mundo que entende disso, que tem interesse nisso. Mas você tem os representantes que devem participar disso e aí é que eu acho que é fundamental. Nessa polarização que nós temos no Brasil, fica parecendo que você, quando vota numa determinada pessoa, você passa um cheque em branco, ela pode fazer o que ela bem entender. Não é bem por aí, não. O nosso papel como cidadãos não acaba na urna, apertando o botão e a escolha do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do governador, do presidente. Não, não. Depois você tem que acompanhar. Você não passou um cheque em branco. Você votou, provavelmente em cima de algumas ideias, de algumas propostas, e tem que ver depois se esse cara vai cumprir as propostas. Quantos e quantos não acabaram decepcionando os eleitores, prometendo uma coisa e depois, na hora do vamos ver, fazendo completamente diferente. Então, e você conhece muito a questão do Pacto Federativo, você que acompanhou e acompanha isso, você sabe bem disso. Quer dizer, muita gente que entrou com um discurso a favor disso ou daquilo, acabou abandonando, fez vistas grossas, se omitiu na hora do vamos ver, acabou trocando uma questão fundamental por outras que ele considerou mais importantes de momento. Muito bem, o Antônio Catete fez um comentário, eu queria mandar um abraço para a Bianca Lopes. Ela é conselheira federal, já foi vice-presidente do Conselho Federal de Economia, foi essa contemporânea do Conselho Federal de Economia. Ela é uma economista brilhante lá no nosso estado de Rondônia. O Antônio Catete, ele é do Sindicato dos Auditores Fiscais do estado do Pará. Ele fez um comentário aqui. Ele disse o seguinte: a tributação em excesso no consumo e a transformação do imposto de renda fortemente sobre salário enfraqueceu o mercado consumidor do país. Eu concordo contigo. Você tem um processo realmente de diminuição da demanda efetiva a partir da capacidade de consumo das famílias. Paulo Galvão Júnior, trabalhamos 151 dias só para pagar impostos na 12ª maior economia do mundo. E, em que pese isso, Paulo, não sei se o Machado concorda, nós estamos numa crise fiscal, eu acho, sem precedentes. Depois de passar a pandemia do Covid, tomara que esse ano todo mundo já consiga se vacinar, nós vamos ter que enfrentar, além da reforma tributária, um debate sério sobre as finanças públicas do Brasil. Sim, estamos claro. num quadro grave, gravíssimo, eu diria, de um déficit crônico nas contas públicas, e nós precisamos resolver isso. Mas resolver como? Não tem saída simples para isso. É um Estado que demanda cada vez mais recursos para se manter, é um paquiderme, eu diria, pouco efetivo naquilo que se propõe a fazer, mas, ao mesmo tempo, ninguém aguenta mais pagar imposto nesse país. E você está sacrificando o setor produtivo. Então, parte da desindustrialização do Brasil, em grande parte, se deve a esse ambiente totalmente desfavorável, um ambiente econômico totalmente desfavorável. Bom, e aí tem algumas perguntas aí, né? O Elton Salles, os políticos farão debate sério em ano eleitoral? Eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, mas eu queria que o Machado comentasse os comentários aqui que eu acabei de mencionar. Eu acho o seguinte, este ano é um ano muito importante porque exatamente não é um ano eleitoral, é um ano intermediário. Nós vamos ter aí agora, semana que vem, a eleição das mesas do Congresso, né, da Câmara e do Senado, e essa eleição é muito importante, porque essas pessoas é que vão pautar aquilo que vai ou não vai andar no Brasil. Sem querer nominar, eu não gosto muito de nominar, mas eu vejo muita crítica ao Rodrigo Maia por ter bloqueado muita coisa que podia ter andado mais se ele tivesse se empenhado como poderia ter se empenhado.
Então, naquela questão da polarização, esses interesses políticos acabaram muitas vezes se sobrepondo, os interesses regionais, ou grupais, ou partidários, acabaram se sobrepondo aos interesses nacionais. Então, eu acho que esse ano de 2021, não é ano eleitoral, é um ano que pode ser importante para andar essas reformas. Eu não lembro quem foi que falou sobre a questão da distribuição tributária, da questão consumo e muito sobre salário. Então, você tem aí algum espaço. E você chegou a falar uma coisa, Eduardo, que é importante. Embora o consenso seja mentiroso, existe um aspecto sobre o qual há uma concordância generalizada. Tem que haver uma simplificação tributária. Então, eu acho que como não é fácil andar com isso, você tem que ir comendo pelas bordas. Onde é que há consenso? Nisso aqui. Então, vamos ver o que dá para fazer em termos de simplificação. Se a gente conseguir simplificar, reduzir o custo de arrecadação e reduzir o trabalho que os agentes têm para recolher os impostos, veja, existem empresas que têm departamentos inteiros criados só para acompanhar as mudanças e aproveitar. Claro, tem um monte de brecha nessa loucura que é o nosso sistema tributário. Então a gente fala muito da evasão fiscal, mas você tem no Brasil uma questão que não é ilegal, você pode questionar a legitimidade, que é da elisão fiscal. Mas quem é que se aproveita da elisão fiscal? Só os grandes, que têm estrutura jurídico-tributária muito forte, que identifica e aproveita essas brechas da lei. Então, tudo isso é decorrência do quê? Desse cipoal tributário, que é o nosso sistema, e que, repito, se a gente não reduzir essa loucura e não melhorar o nosso ambiente de negócios, lamento, mas a Ford não será a última. Machado, eu queria provocar uma discussão contigo aqui, porque em cima do que você falou. Nós estamos observando nos últimos 20 anos um processo crônico, que eu diria, preocupante, de desindustrialização e reprimarização. Perfeito. Não é governo Bolsonaro. Isso passou por FHC, passou por Lula, passou por Dilma, passou por Temer e agora chega no governo Bolsonaro. Portanto, não é uma discussão conjuntural, é uma discussão estrutural. Tá, esse é o primeiro ponto. Ou seja, nós precisamos repensar o nosso ambiente de negócio, custo Brasil, o nosso federalismo fiscal, para discutir uma reforma, eu diria, tributária séria, pensar mecanismos de incentivos adequados à indústria, mecanismos de incentivos através de ciência, tecnologia e inovação. Isso é um ponto que nós precisamos adentrar. Infelizmente, nós temos um problema no Brasil que eu acho que é eleições de 2 em 2 anos. Eleições de 2 em 2 anos fazem com que o país pare. Então, nós temos agora, infelizmente, uma pandemia, que é um choque externo que causou um problema de recessão econômica que não é brasileiro, é um problema mundial, e estamos aguardando aí a dita imunização do rebanho através da vacina para poder ter uma volta à normalidade e, a partir daí, uma volta das atividades econômicas e uma volta do crescimento econômico. E ano que vem a gente já sabe que o ano vai ser um ano perdido, porque é mais um ano eleitoral. E ano eleitoral o Congresso não vota nada, não discute nada, a pauta trava, tranca, etc. Então, aquilo que nós tínhamos 2 anos para o Congresso fazer, a pandemia praticamente travou o ano de 2020. O Congresso não fez quase nada em 2020. Temos 2021. Vamos ter eleição agora para a Câmara dos Deputados e para o Senado. E eu estou vendo, e aqui eu quero dizer uma coisa eu não estou aqui assumindo uma postura nem de defesa nem de crítica a quem quer que seja. É uma análise que eu quero fazer, uma análise do cenário. Você não acha que uma discussão sobre o impedimento político do presidente da República nesse momento, ela é muito mais prejudicial para a economia brasileira? Qual é a tua opinião sobre isso? No ambiente polarizado que a gente está, falar sobre isso é extremamente complicado. Joguei no fogo, acabou. Não, tudo bem. Você lembra que eu falei do cheque em branco? Eu acho que o presidente comete verdadeiras loucuras, verdadeiras
barbaridades, ele tem a boca destravada, ele não pensa quando fala, ou se pensa é pior ainda. Mas eu não vejo motivos ainda para haver um impeachment. E acho que travar ainda mais o Brasil com uma polarização em cima do impeachment não tem nada a ver. Acho que o momento é inadequado. Mas é uma opinião minha, pessoal. Você levantou outras questões, Eduardo, que com muita propriedade, que é a questão da desindustrialização. Vamos lá. O que é desindustrialização? Se a gente for pegar ao pé da letra, a desindustrialização é o oposto da industrialização. O que foi o processo de industrialização do Brasil? Foi o crescimento relativo da participação da indústria no produto nacional. Desindustrialização, portanto, é a redução, é a diminuição da participação da indústria no produto nacional. É isso. Se for entender por isso, não necessariamente ela é péssima. Por exemplo, nós tivemos, paralelamente à perda da participação da indústria, um aumento significativo da participação da agricultura. Mas de uma agricultura moderna, de uma agricultura modelo, de uma agricultura que é referência. Então, quando se fala em reprimarização, não vamos pensar que a nossa agricultura de hoje pode ser comparada com a nossa agricultura de algumas décadas atrás. Nada disso. Hoje é capital intensivo, é tecnologia embarcada, o Brasil é líder mundial da produção de vários e vários produtos. Então, tem esse lado que é positivo. Segundo lugar, historicamente falando, em muitos países, tem um determinado momento que ocorre isso. A indústria cresce até um determinado ponto na sua participação na produção do PIB, chega um determinado momento que ela dá uma estagnada, e só que quem normalmente cresce em cima disso é o setor de serviços. Outro problema que nós estamos vivendo. Por causa da pandemia, o setor de serviços está totalmente atrofiado. E aí, não sei se eu já respondi boa parte do que você perguntou, Eduardo, mas aí eu vou colocar um outro aspecto, mais um pouco de lenha na fogueira. O grande problema de você ter a redução da participação da indústria e das cadeias produtivas da indústria é a perda de empregos no setor industrial, que, via de regra, são empregos de qualidade melhor do que nos outros segmentos. Tá? Então, você tem muita gente que acaba depois se recolocando, mas em empregos mais precários, sem a mesma qualidade do emprego industrial. E aí, o que eu queria colocar, e não esqueçamos que nós estamos em meio a uma nova revolução tecnológica, em que muito do que ainda é feito pelo ser humano vai passar a ser feito por máquinas, por robôs, enfim, e não se sabe a dimensão disso daqui. Eu acabei de ler, eu já tinha te sugerido, mas agora eu sugeri a todos que leiam esse livro da Esther Duflo e do marido dela, os dois prêmios Nobel. Boa Economia em Tempos Difíceis. Muito atualizado. Esse livro foi publicado no começo de 2020, portanto, ela não pega a pandemia em si, mas pega ela fala muito sobre essa questão do impacto da robotização, do impacto da inteligência artificial, da tecnologia da informação sobre o nível de emprego no mundo todo. E claro, o marido dela é indiano, então ela trabalha muito com exemplos de países que competem conosco, são países de renda média, como Índia, como Indonésia, como países africanos que estão se destacando e assim por diante, e que às vezes a gente não tem olhos para esses países, a gente se concentra muito nos países grandes, mas você tem coisas interessantes acontecendo também em países de renda média. Só para ilustrar uma informação que você deu, quando o Sarney ele assumiu no processo de redemocratização ali a presidência da República, herdando ali do Tancredo a cadeira, a indústria respondia por 25% do produto interno bruto brasileiro. Quando a Dilma passou para o Temer, a indústria já respondia por menos de 10% do produto interno brasileiro. E nesse período você tem um crescimento fantástico do agronegócio. Eu diria que o Brasil não teve um desempenho nos últimos anos mais preocupantes no PIB, porque o setor do agronegócios ele segurou fortemente, inclusive na pandemia. Ano passado, o agronegócio brasileiro cresceu, enquanto todos os outros setores estavam com problemas, o agronegócio, em função, inclusive, do crescimento da demanda de alimentos, o agronegócio cresceu.
Cada vez mais nós estamos exportando grãos, estamos exportando carne, frango, e já ficou muito claro, Machado, que não é necessário haver desmatamento para você aumentar a produção de grãos no Brasil. Então, isso é um setor que precisa ser mais bem estudado, mais bem olhado, mais bem acompanhado, e muito preconceito desse setor precisa ser derrubado, porque ainda há um preconceito muito grande em relação ao agronegócio. Obviamente, você tem ali, sim, pessoas que no passado geraram fatos negativos, etc., mas isso tende a diminuir com o passar do tempo, com as políticas públicas, com o acompanhamento, com o controle social, com a fiscalização. Mas, enfim, Machado, para a gente sintetizar, quase 50 minutos de live, por que a Ford saiu do Brasil, Machado? Nós já falamos sobre isso e você usou aí uma expressão que eu acho que é uma síntese perfeita. Pela combinação de fatores internos, ou seja, de culpa nossa, e por uma questão externa, de uma questão de reestruturação global que a Ford e outras companhias estão fazendo numa economia que é globalizada, que é competitiva e que age em que as decisões são tomadas em função das necessidades de mercado. Não tem como sair. Quer dizer, tem como sair. Se o mundo inteiro optar por um outro sistema econômico, talvez a gente tenha uma outra receita. Espero que não aconteça, porque aqui eu gosto muito de fazer uma analogia com uma frase que o Churchill usou para a democracia. É o pior dos regimes políticos, com exceção de todos os outros que foram tentados. É o que eu penso do capitalismo. Ele é péssimo, mas tudo que se tentou fora do capitalismo mostrou ser pior. Então eu acho que nós temos que urbanizar, melhorar o capitalismo e analisar onde é que nós podemos nos dar bem, o que nós podemos aproveitar, onde é que nós temos vantagens e investir pesadamente nisso. Além do que fazer aquilo que a gente cansou de falar, melhorar a nossa educação, cuidar da nossa saúde, melhorar a nossa infraestrutura, mas enfim, aí seriam outras lives para a gente discutir esse tema. Muito bem, Machado, eu quero te agradecer a tua presença, a tua participação, dar um beijo na Vera, um abraço no Guga aí. Espero que a gente não demore para se encontrar pessoalmente. Se tudo der certo, no segundo semestre eu vou dar um pulo em São Paulo aí, mas eu te aviso com alguma antecedência. E espero que você também não demore para vir aqui em Belém do Pará. Quem tiver interesse, eu acho que pode visitar o blog do professor Machado. Qual é o endereço do blog, Machado, para quem quiser entrar no teu blog e conhecer um pouco mais? www.souzaranhamachado.com.br. Pronto, eu recomendo, ali tem uma série de artigos, inclusive ele participa de alguns podcasts que eu acho que são super interessantes e tem realmente fomentado o debate. E deixa eu propor também, Eduardo, deixa eu te interromper, propor que entrem também no site do Instituto Fernando Brodel de Economia Mundial, www.brodel.org.br, e dentro do portal lá do Instituto existe um blog chamado Brasil, Economia e Governo, com artigos de primeiríssimo nível, muitos deles de caráter exclusivo e que são muito ricos para valorizar o debate. Muito bem. Eu queria finalizar com um comentário aqui do Papo Reto Parauapebas, eu acho que é o Carlos. É o Carlos lá de Parauapebas. Aliás, tem muitos comentários aqui, inclusive a live está acabando aqui. Mas eu acho que o Carlos ele fez um comentário para mim extremamente interessante. Aliás, o pessoal está comentando bastante aqui, legal, muito obrigado. Essa live vai estar disponível, vou baixar essa live, vou colocar no meu canal no YouTube. Mas o Carlos fez um comentário aqui, que ele diz o seguinte: só o impeachment do Bolsonaro não resolveria. Vejo que devemos nos focar em um novo modelo brasileiro com um parlamento com mentalidade mais consciente. Eu queria fechar dizendo exatamente isso. Eu acho que nós temos uma visão de um presidencialismo completamente equivocado, porque a gente acha que a gente vai eleger um presidente e aquele presidente vai ter autonomia e vai fazer tudo sozinho. Quando o Congresso Nacional ele é um poder, eu diria talvez até mais importante que o Executivo, para aprovar reformas e fiscalizar. E eu acho que nós temos um parlamento ainda pouco preparado para fazer o enfrentamento dessa agenda, dessa pauta.
Talvez em 2022, se a gente puder eleger, talvez renovar o nosso parlamento e colocar pessoas mais qualificadas, mais capacitadas, com um pensamento mais republicano, com menos fisiologia, menos patrimonialismo, menos os nossos ismos que nos condenam ao subdesenvolvimento, mas pessoas que consigam entender a importância de uma reforma tributária, de uma política industrial, de você fazer uma rediscussão do nosso federalismo. Eu acho que isso ajuda a criar um ambiente de negócios que não somente evitem que as empresas saiam do Brasil, mas que atraiam também investimentos, que estimulem o empreendedorismo, que estimulem a atração de investimentos e que levem o Brasil a uma trajetória sustentada de crescimento. Então, eu acho que a economia e política têm tudo a ver, andam juntos, não tem como dissociar. Eu acho que esse raciocínio que o Carlos, lá de Parauapebas, fez, eu acho que ele é extremamente pertinente. Carlos, um abraço para você. Machado, vamos encerrar a live antes que derrube a nossa live. E eu deixo para você deixar suas saudações finais aí, àqueles que estão nos assistindo. Quero agradecer a presença de todos. E quem sabe a gente não combina uma próxima live. Aí eu vou avisar vocês aí pelo Facebook o próximo tema aí. Eu queria renovar o agradecimento, Eduardo, para o convite, mandar um beijo para a Carol, para as crianças, e agradecer a todos os que acompanharam. Claro que aqui nem eu nem o Eduardo é dono da verdade, mas procuramos apresentar aqui as nossas ideias sobre temas polêmicos, procurando evitar um pouco dessa polarização ideológica que não ajuda em nada o Brasil superar os seus desafios. Muito obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos a todos que participaram e um abraço especial ao Roberto Carlos, aí, que é o presidente do Conselho Regional de Economia. E nessa quinta-feira eu quero tentar divulgar, o Conselho Regional de Economia do Estado do Pará vai fazer um evento com um economista também, que vai discutir a questão da Ford também, a saída da Ford e o impacto no mercado de trabalho. Então é o Everson Costa, uma pessoa do DIEESE aqui do Estado do Pará, e é uma pessoa que tem demonstrado uma capacidade analítica extremamente interessante. Eu tenho certeza que ele vai trazer um olhar diferente para esse tema. Então, visitem a página do Conselho Regional de Economia do Estado do Pará, lá tem o link, vai ser, se não me engano, pelo Google Meet. E uma boa noite a todos, boa noite, muito obrigado e até a próxima.